Olá! Então, nesta aula de hoje, veremos sobre medidas de tendência central. E o que é uma medida de tendência central? Ela é um valor que representa o meio, o centro do seu conjunto de dados. Aquele valor que está bem no meio do teu conjunto. Que todos os demais valores estão, de certa forma, próximos deste valor central. As principais ferramentas que nós temos para obter esses valores são média, mediana e moda. São as principais ferramentas que facilitam a análise desses dados. O que é a moda? A moda, de forma simplificada, podemos dizer que é o valor que mais aparece no teu conjunto de dados. E ele pode ser classificado como amodal, que no caso não tem moda, unimodal, bimodal ou multimodal. Por exemplo, qual é a moda em cada um dos conjuntos de dados? Observem, aqui o número 2 está aparecendo 3 vezes, o número 3 somente uma, o número 4 somente uma, 5 somente uma, o número 6 que aparece 4 vezes, e o número 7, que aparece uma vez só. Olhando para o conjunto todo desses dados, nós temos que o valor que aparece com maior frequência é o 6. Então, nesse caso aqui, a moda seria igual a 6. Ah, professor, mas o 2 também está aparecendo mais de uma vez. Não importa. A moda é o que tem maior frequência. Então, nesse caso aqui, 17, 19, 23, 25. Cada um deles aparece uma vez só. Então, tem que tomar cuidado para não confundir amodal com multimodal. Porque se todos aparecem com a mesma frequência, nós temos aqui algo amodal. Porque não tem moda, não tem alguns deles se destacando. Nesse último exemplo aqui, a moda é o 9. Ele só tem uma moda, assim como na A, então ele é unimodal. Ele tem uma moda, e essa moda é 9. Vejam que quando eu falo de moda, eu não estou falando da quantidade que cada uma aparece, mas sim do que mais aparece. Então, quando a gente fala em medida de tendência central, estamos nos referindo à variável e não à quantidade, à frequência daqueles termos da variável, certo? E o que seria um exemplo de multimodal? Se eu tivesse assim, ó, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Olha o que acontece. Aparece duas vezes, duas, 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 duas. Mas tem outros valores que aparecem em uma quantidade menor. Então, isso daqui é multimodal. Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos que aparecem duas vezes. A moda, ela é interessante porque ela acaba assim, quando eu tenho um valor que se distancia muito dos demais dados, a moda acaba excluindo aquele valor, que causaria uma alteração bem grande no conjunto de dados. Então, nesse ponto, a moda é algo positivo. Outra situação que torna a moda uma medida de tendência central positiva, que torna ela vantajosa, é a possibilidade de você analisar a medida de tendência central de dados qualitativos, coisas que os outros itens não nos permitem. Somente a moda tem essa possibilidade de analisar dados qualitativos. As demais, média e mediana, só para dados quantitativos. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui uma tabela com a informação da cor do cabelo, sei lá, dos alunos de probabilidade.
Então, eu quero saber qual é a moda dos dados, ou seja, o que aparece com maior frequência. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 castanhos. Preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 6. 6 cabelos na cor preto. Na cor ruivo, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 na cor ruivo. E na cor loiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 na cor loiro. Logo, a moda dos dados não é 11, como eu disse. A moda se refere à variável. Então, nesse caso aqui, a moda é loiro. Certo? Isso daqui, tudo que nós estamos fazendo, é quando eu tenho os dados brutos. Agora, se eu tiver os dados agrupados. Primeiro, se esses dados estiverem agrupados em uma tabela de frequência simples, ou seja, usando até o exemplo anterior, né, que eu tinha aqui, eu poderia construir uma tabela disso. E nós teríamos aqui as variáveis, né, que seriam cor do cabelo, que seria um castanho, preto, ruivo e loiro. E nós teremos a frequência de cada um. Castanho, 9, preto, 6, ruivo, 4 e loiro, 11. Isso daqui é uma tabela de frequência. Como a moda é o que mais aparece, bastaria olhar qual linha tem uma maior frequência. Nesse caso aqui, a maior frequência é loiro, a moda seria loiro. Mas nós temos dados também que podem estar agrupados por classes. Dados agrupados por classes são aqueles dados que estão nesse formato aqui, ó. Então, primeira classe, vai de 180 a 200. Segunda classe, de 200 a 220. Então, quando os dados estão agrupados nessa forma de classes, para calcular a moda, não tem como eu verificar o que mais aparece. Por quê? Porque a frequência 4, que aqui aparece no exemplo, ela representa que existem 4 indivíduos que estão dentro dessa classe, mas não que os 4 indivíduos são de valores iguais. Então, quando eu tenho dados nesse formato para calcular a moda, eu tenho que utilizar essa formulinha aqui, esta fórmula. Parece algo assustador, mas não é. O que eu tenho que fazer? A moda, então, vai ser igual a LI mais D1 sobre D1 mais D2 vezes H. Quem que é esse LI? É o limite inferior da classe modal. Se nós olharmos para o nosso exemplo, classe modal seria a classe que tem a maior frequência. Olhando para cá, a classe com maior frequência é esta daqui, ou melhor, esta classe aqui. Então, essa classe é chamada de classe modal. Então, o que representa esse LI? O limite inferior da classe modal. Então, nesse nosso caso, quem seria o LI? Quem seria o LI? Seria 200, que é o limite inferior. O D1 é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior a ela. Ou seja, esse D1 aqui seria a frequência da classe menos a frequência anterior.
18 menos 4 seria o D1. O D2, a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior. Então, o D2 é igual a 18 menos a classe posterior, que é 10. E quem é o H? Amplitude da classe modal. Então, a amplitude da classe modal é dada por de 200 a 220, qual que é a amplitude? De 200 a 220, a amplitude é 20. E desta forma, então, nós temos o cálculo da moda, que é moda igual a LI 200 mais D1, 18 menos 4, que dão 14, dividido por 14 mais 18 menos 10, 8, ó, 8, vezes a amplitude, que é 20. Então, a moda é igual a 200 mais 14 mais 8 dá 22 vezes 20. Então, a moda é igual a 200 mais, deixa eu fazer aqui na calculadora, 200 mais 14 dividido por 22 vezes 20. Isso daqui dá 140 sobre 11, que somado com 200 vai dar 2.340 sobre 11, que isso é aproximadamente 212,73. Então, essa seria aproximadamente a moda desse conjunto de dados. Então, quando se tem algo organizado em tabelas de frequência organizadas por classes, o cálculo da moda tem que seguir este padrão aqui, ok? Próxima medida de tendência central é a mediana. A mediana ela é utilizada, ou melhor, ela é calculada quando você organiza os dados em ordem crescente, e essa organização em ordem crescente é chamada de hall, tá? Os dados organizados em hall. E a mediana é quando o conjunto de dados que eu tenho for ímpar, a mediana é justamente o termo central. Quando o número de dados que eu tenho for par, você tem que pegar os dados que estão exatamente no meio, os dois centrais, e calcular a média entre eles. Esses dados organizados em ordem crescente, lá no livro de nossa referência, eles são chamados de estatísticas de ordem, ok? Algumas observações. Primeiro, a mediana ela é uma medida resistente. Então, assim, ela está representando bem o que está ali no meio. Ela é bem resistente à questão de alterações. Ela não é influenciada pela presença de outros valores externos, porque ela está ali no meio, não tem outro valor que vai alterar ela. E ela tem um pequeno problema, que ela pode ser uma medida tendenciosa, tá? Porque pode acontecer o quê? De eu ter um conjunto de dados organizados, certo? Até no centro, eles manterem um certo padrão, e depois dali, eles destoarem muito. Então, eu vou ter uma medida central que não representa muito a realidade, né? Então, a mediana acabaria sendo tendenciosa.
Como calcular a mediana, então? Ó, tem esses dados aqui, 8, 4, 3, 8, 7. Então, organizo eles em ordem crescente. 3, 4, 7, 8, 8. O termo do meio, bem do meio, ó, a mediana está dividindo os dados em 50% à esquerda, 50% à direita. Esse termo bem do meio é a nossa mediana. No caso aqui seria 7. Outro exemplo. 2, 6, 4, 7, 11. Organize em ordem crescente. 2, 4, 6, 7 e 11. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dados. O termo central é a mediana. Então, mediana igual a 6. Desculpem. Agora aqui. 2, 5, 7, 9, 9, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 dados. Então, eu tenho que pegar os dois do meio. 7 e 9. E obter a média deles. 7 mais 9 dividido por 2. Que dá igual a 16 dividido por 2. Que dá igual a 8. Portanto, a mediana nesse caso é igual a 8. Percebam, quando a gente fala de mediana, os dados, a mediana, melhor dizendo, não necessariamente está contida no conjunto de dados. Porque ela é uma medida de tendência central, mas ela não é uma medida de tendência central que está no conjunto de dados. Por exemplo, quando a gente falava da moda, a moda estava no conjunto de dados. A mediana não necessariamente, tá bom? E como que eu faço para verificar qual é a mediana quando eu tenho dados organizados em tabela de frequência? Então, ó, aqui eu tenho o número de filhos. Aqui a frequência para o número de filhos. Frequência acumulada e frequência relativa, certo? Vejam que aqui ainda não está por classes, eu só tenho a tabela organizada. Como a mediana é o termo central dos dados organizados em ordem crescente, primeiro passo, a nossa variável é o número de filhos por família. Logo, eu tenho que organizar isso daqui em ordem crescente, tá? Cuidado para não confundir e achar que é a frequência que tem que estar em ordem crescente. Não. É o que eu estou analisando. Então, 0, 1, aqui já está em ordem crescente. A frequência vai ser para eu determinar onde que está a minha mediana. Nesse conjunto de dados, eu tenho 36 informações. Ou 36 pessoas que responderam à pesquisa. Então, quer dizer que se eu organizasse isso em ordem crescente, eu teria 36 respostas, ok? Pegando essas 36 respostas e dividindo por 2, eu teria 18. Isso quer dizer o quê? Que a metade desse conjunto de dados é 18. Isso significa que eu começo aqui do primeiro dado, vou até o 18º, e então aqui eu pego o 19º e vou até o 36º. Logo, a mediana vai ser quem? Estes dois termos que estão bem aqui no meio, o 18º e o 19º termo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Olha para a frequência acumulada e verifica em qual das linhas estão contidos o 18º e o 19º termo. Então, vejam, aqui eu venho 6, aqui eu tenho até o 10º termo, aqui eu tenho até o 17º. Então, quer dizer que o 18º e o 19º, os dois estão aqui dentro. Isso quer dizer o quê? Que a mediana vai ser a média desses dois termos que estão aqui dentro. Só que aqui é a linha que representa a quantidade de famílias que tem 3 filhos. Isso quer dizer o quê? Que o 18º e o 19º termo são o 3 e 3. 3 mais 3 dividido por 2 dá 3. Portanto, nesse caso aqui específico, a mediana é 3.
Poderia acontecer, por exemplo, de o 18º termo estar nessa linha e o 19º nessa. Aí teria que fazer o quê? 2 mais 3 dividido por 2. Obter a média dos dois valores. Por quê? Porque daí aqui seria 2 e aqui seria 3. Ok? Mas e quando eu tenho dados em tabela de frequência? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Como que eu faço para calcular a mediana? Primeiro passo. Calcula n dividido por 2. Quem é o n dividido por 2? N são o número, ou melhor, n é a frequência. Ou seja, a frequência do número de dados. Calculado essa frequência dividido por 2, indiferente se ela é par ou se ela é ímpar, o segundo passo é o quê? Pela frequência acumulada, determinar-se a classe onde se encontra a mediana. Então, quando você divide n por 2, você sabe qual é a metade dos dados. Sabendo a metade, você vai conseguir saber em qual classe que ela está. Por exemplo, aqui, ó, certo? Nós temos aqui 36 informações. A metade de 36 é 18. Vou acrescentar um dado a mais aqui na tabela. Aqui é a frequência absoluta. Agora eu vou colocar aqui a frequência acumulada. Acumulada é o quê? Que os dados vão se acumulando. Vou estender aqui. 7. 7 mais 11, 18. 18 mais 7, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 3, 25. 25 mais 0, 25. 25 mais 1, 26. Opa, desculpa, o professor não sabe somar. 18 mais 7, 25. 25 mais 7, 32. 32 mais 3, 35. 35 mais nada, 35. 35 mais 1, 36. Fechou os 36 dados. Agora, como são 36 e 36 dividido por 2 dão 18, eu vou olhar aqui na frequência absoluta onde é que está o 18. E onde que está o 18? Está aqui. Isso quer dizer o quê? Que o termo de número 18 está nesta classe. Ok. Pela frequência acumulada, então, determina a classe onde se encontra a mediana. Então, a classe que se encontra a mediana aqui é a segunda classe, que é de 7,2 a 10,4. Beleza. Terceiro passo, utiliza essa fórmula. E aí, vamos às informações da fórmula. Primeiro, L de MD, limite inferior da classe da mediana. Então, a classe da mediana é 7,2. O limite inferior da mediana é igual a 7,2. N dividido por 2 nós já temos, que é 18. Então, aqui, N dividido por 2 é igual a 18. Este símbolo aqui é o símbolo de somatório. Então, aqui nós temos o somatório das frequências anteriores à classe da mediana. Então, esse somatório ele representa a soma das frequências anteriores à classe da mediana. Como eu tenho a frequência absoluta, a soma das classes que vem antes são 7. Então, o nosso somatório das classes que vem antes igual a 7. Se, por exemplo, estivesse aqui no 32, a classe das medianas, a soma das frequências anteriores seria 25, quando eu tenho a frequência absoluta. Se eu não tiver absoluta, eu teria que somar
os que vêm antes, né? Mas eu acho interessante você fazer a coluna da frequência absoluta, tá? Continuando, o H é a amplitude da classe da mediana. O que é a amplitude? 10,4 menos 7,2. 10,4 menos 7,2 dá o nosso H. Então, se eu olhar aqui 7,2, 8,2, 9,2, 10,2, o nosso H é 3,2, que é 10,4 menos 7,2. E ainda quem está faltando? O FMD. Quem que é o FMD? Frequência da classe da mediana. Qual que é a frequência da classe da mediana? Frequência da classe da mediana é 11. Então, frequência da classe da mediana é igual a 11. E então, agora, aplica a fórmula. LMD, então, a mediana, é igual a 7,2 mais N dividido por 2, que nós já vimos que é 18, que diminui deste 18 este somatório, que multiplica pela amplitude, o resultado disso daqui multiplica pela amplitude, que é 3,2, e tudo isso divide pela frequência da classe, que é 11. Fazendo isso, nós vamos ter a mediana dos dados. 7,2 mais 11 vezes 3,2 dividido por 11. Vejam que aqui, como é multiplicação, eu consigo simplificar. Então, nós temos que a mediana é igual a 7,2 mais 3,2. Então, a mediana dos dados desta tabela é igual a 10,4. E percebam que, por coincidência, esse 10,4 é o limite superior da classe, mas é só uma coincidência, tá bom? Não significa que sempre vai dar esse limite superior. Inclusive, até o que acontece, que como deu esse 10,4, a gente sabe que na tabela de frequência, o dado que está aqui, ele se inclui na próxima classe, né? Então, a mediana destes dados é igual a 10,4, ok? Só conferindo aqui, ver se se eu não fiz besteirinhas. Show! Então, eu paro por aqui esse vídeo. Média e mediana. Desculpem. Moda e mediana. E depois eu gravo um próximo, que é sobre média. Depois um outro sobre medidas de dispersão. Ok? Abraço. Até a próxima.